Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 21 de maio, desta quinta semana da Páscoa. É uma alegria podermos estar aqui, iniciando o nosso Comunidade de Oração. A você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Seja bem-vindo e que esse momento possa fortalecer e impulsionar este nosso dia, a nossa missão, os nossos trabalhos. No dia de hoje queremos render graças a Deus pela vida de Elizabeth Gerlânia Caron Sandrini, lá de Colatina, uma grande amiga. Também a Sônia Suela, de Marilândia, e a Gabriela Oliveira, de Pancas. Os meus votos de muita saúde, muitas bênçãos a vocês, no serviço que vocês prestam, sobretudo no reino de Deus, na comunidade, e que a bondade de Deus possa conservar vocês sempre com muita saúde e com muitas realizações. A todos que fazem aniversário, também aqueles que rezam pela sua saúde, por aqueles que passam por algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma angústia, aqui nos achegamos na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os cristãos no mundo. Os cristãos não se diferenciam dos outros homens, nem pela pátria, nem pela língua, nem por um gênero de vida especial. De fato, não moram em cidades próprias, nem usam linguagem peculiar, e a sua vida nada tem de extraordinário. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista de espíritos exaltados, nem se apoia em qualquer teoria simplesmente humana como tantas outras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos. Mas o seu modo de viver é admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Têm tudo em comum como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é sua pátria, e toda pátria é para eles terra estrangeira. Casam-se como toda gente e criam seus filhos, mas não rejeitam os recém-nascidos. Têm em comum a mesa, não o leito. São de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas como seu gênero de vida superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregues à morte, dão a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbios enche-se de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho de sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus fazem-lhe guerra como a estrangeiros e os pagãos os perseguem. Mas nenhum deles que os odeiam sabem dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos estão no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Todos veem os cristãos, pois habitam no mundo. Contudo, sua piedade é invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos, precisamente porque se opõem a seus prazeres. A alma ama o corpo e seus membros, mas o corpo odeia a alma. Também os cristãos amam os que os odeiam. Na verdade, a alma está encerrada no corpo, mas é ela que contém o corpo.
Os cristãos encontram-se detidos no mundo como numa prisão, mas eles que abraçam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente mortificados, veem seu número crescer dia a dia. Deus os colocou em posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para a nossa reflexão no dia de hoje, meus amados, temos o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto, sem dúvida, traz ao coração da gente, primeiro, um sentido de pertença, de vínculo. Não é possível termos a nossa identidade, de fato, formada como cristãos, sem estarmos ligados a Cristo Jesus. E como corpo, é necessário que todos nós sejamos entusiasmados para que cada ramo dê fruto. Senão a árvore, senão a videira, senão o corpo, não alcança de fato aquilo que é o seu destino, aquilo que é o objetivo de sua existência. O que o padre está querendo dizer? Por vezes, nós nos alegramos por encontrar nas videiras, às vezes até na nossa comunidade, como um exemplo claro de corpo de Cristo, ramos secos. Pessoas às vezes infelizes, pessoas por vezes com muitos desafios, pessoas às vezes machucadas. E aí esses galhos e esses ramos, por mais que estejam aparentemente vinculados, não conseguem produzir frutos. A árvore, ela deve ser vista como um todo. O todo da árvore deve ser um todo frondoso, bonito, vistoso, verde. E de fato, se um galho, se um ramo não produz um fruto saboroso, toda a árvore pode pagar por isso. Ou toda árvore pode acabar por ficar manchada, entre aspas, diante daquilo que é o seu objetivo, que é produzir bons frutos. O fruto ele deve ser saboroso ao paladar. E o mais interessante é que em si mesma a árvore não encontra sentido. Encontra sentido quando nós estamos ligados a algo que é muito maior, ou seja, os frutos que nós produzimos não são nossos, são de Deus mesmo. E essas sementes que são plantadas no nosso coração, sem dúvida alguma, nos ajudam e nos orientam sempre a perceber que nesta vida nós não somos estéreis. Nós devemos produzir frutos, devemos produzir vida, devemos dar a outras pessoas a possibilidade de saborear este sentido claro e bonito desta ligação. E aí, é claro, aqui numa alusão bem bonita, aquilo que nós celebramos toda semana, a nossa Páscoa semanal, a Eucaristia, nós entendemos que nós, como um todo, estamos inteiramente ligados. Então não existe essa coisa de dizer que um é importante e outro não. O todo é importante. Todos que estamos ao redor da mesa da Eucaristia devemos ser aqueles que formam este corpo na vida.
e que estão ligados lá fora. Como eu disse, como foi lido agora nesse texto da carta a Diogneto, né, que eu acabei de ler agora há pouco no início, nós somos deste mundo, nós estamos no mundo, só que o que nos identifica é aquilo que o silêncio e aquilo que muitas vezes é invisível pode produzir no coração da gente. Os frutos dos cristãos, os frutos da videira, não são aqueles que vão estar expostos numa banca ou expostos para serem comercializados. Esses frutos, eles tocam diretamente a vida de alguém. Então, como é que eu estou produzindo os frutos os quais Deus pediu que eu produzisse? Como eu estou sendo no mundo? Estou sendo uma árvore frondosa, vicejante, bonita, produtora de bons e deliciosos frutos, ou eu estou patinando naquilo que é a minha missão por primeiro? E o mais interessante, meus amados, ao estarmos ligados, nós recebemos a seiva da vida. E aí é interessante que, ao sermos batizados, nós somos inseridos no corpo, para que nós possamos nos alimentar deste mesmo corpo. E nos alimentando desse corpo, de fato, sermos no mundo aquilo que é o desígnio e a vontade de Deus. Então, no dia de hoje, produza muitos frutos. O dia de hoje seja aquilo que você de fato deseja para você na vida de alguém. Permaneçamos nessa ligação e nesta comunhão profunda com o Senhor, para que no Senhor nós encontremos o sentido da nossa caminhada. Que Deus nos ajude e que a força dessa palavra do dia de hoje nos faça querer sempre estarmos ligados ao Senhor para produzirmos frutos de bondade aos irmãos e irmãs, sobretudo, é claro, aqueles que mais necessitam. No dia de hoje, às 7 horas da manhã, Padre Oliveira celebra no Lar Santa Teresinha. Você e sua família são convidados a participar deste momento comunitário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela sua companhia. Tenha um excelente dia de bons trabalhos, bom estudo, de crescimento humano e também espiritual. E amanhã, com a graça de Deus, estaremos novamente por aqui. Até lá. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a